Hola mis amores, buenas tardes. Nosotros hoy vamos a hablar de los numerales nuevamente, mas de uma forma diferente. Então hoje nós vamos falar sobre os números, mas de outro jeito. Vou explicar para vocês hoje como surgiram os números, a história dos números. Então, os números são utilizados em múltiplas ocasiões e para distintas funções na vida cotidiana. Então, os números são usados em múltiplas ocasiões e para distintas funções na nossa vida. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Enquanto a gente dorme, a gente usa os números. Vocês sabem em quê? No relógio que está contando as horas, na quantidade de horas que a gente dorme, na hora que vai começar o seu programa favorito, na hora que você vai começar a assistir a sua aula. Então, desde muito tempo a gente vive e tem os números como várias funções da nossa vida. O número nos sirve para contar. El conteo es una herramienta básica del pensamiento matemático de distintas maneiras. Então, os números servem para contar. E a contagem é uma ferramenta básica do pensamento matemático. Quando você vai comprar pão de manhã, você leva uma quantidade em dinheiro, são números. Aí você vai na padaria com R$10 e compra R$2 de pão. Você tem R$8 de troco. Estão vendo quantos números tem só aí, só na hora que você vai comprar pão? Então a história dos números começou lá com várias etnias, várias pessoas, várias civilizações tentaram usar os números. Então, os egípcios, que são os egípcios, né? Essa roupinha aqui bonitinha do egípcio, usaram um sistema de base 10, representado com hieroglíficos, segundo critérios estéticos, animais, prisioneiros, vasijas, etc. Então, eles usaram um sistema em base de 10. Eles contavam o número 1, ó, esse símbolo é 1, esse símbolo é 10, este símbolo é 100 e este símbolo é 1000. Então, aqui eles têm 1243. Estão vendo? Então, eles usaram animais, prisioneiros e vasilhas, coisas que eles tinham em casa para fazer essa numeração. Esses foram os egípcios, esses são os números egípcios. Os gregos, por sua vez, fizeram outro tipo de numeração. Su sistema numérico empleava letras de su alfabeto, atualmente es usado para nombrar los números ordinales. Então, os gregos inventaram um sistema com letras do alfabeto. 1, 2, 3, 4. Aí o 5 já tem outro símbolo. Juntando o 5 e o 1, eles formaram o 6. O 5 e o 2, o 7. O 5 e o 3, o 8. O 5 e o 4, o 9. Aí criaram outra figura para o número 10, que é um triângulo, uma pirâmide. Então, os gregos inventaram este tipo de numeração para chegar até o 10. Os romanos, que a gente usa muitos, a gente aprende, né, os números romanos, quando vocês forem maiores, que vocês estiverem em outra turma, vocês vão aprender a escrever os números romanos. Se desarrolló en la antigua Roma. En este sistema las cifras se escriben en determinadas letras mayúsculas que representam os números. Então, o número 1 é o I maiúsculo, o número 5 é um V maiúsculo, o número 10 é um X maiúsculo, o 50 é um L maiúsculo, o 100 é um C maiúsculo, 500 é o D maiúsculo e 1000 é o M maiúsculo. Nenhum desses pode se repetir mais do que 3 vezes, então eu posso escrever 1, 2, 3, até o número 3 eu posso escrever com I maiúsculo. E quando eu vou partir para o 4, eu já tenho que fazer 1 menos 5, que dá 4.
e V. É o número 4, certo? Então, nenhum pode se repetir mais de 3 vezes. Os hindus, eles melhoraram o sistema grego e o hebreu. Mejoraram o sistema griego y el hebreo, crearon el sistema numérico. Su gran aporte fue la creación del cero. Então, os gregos e os hebreus, eles não tinham o número 0. E os hindus criaram o 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi onde eles juntaram o 1 e o 0 para fazer o 10, que é a forma que a gente conhece até hoje. Então, quando eles começaram a buscar a representação dos números, as distintas culturas criaram distintas formas de como representar cantidades e empezaram a poner-se de acordo qual de ellos usarla. Então, eles começaram a usar o ábaco. Acho que vocês já conhecem o ábaco, se não conhecem, vão conhecer. O ábaco é esse sistema aqui, com um quadrinho com várias bolinhas coloridas dentro, e cada bolinha tem um valor. Então, eles começaram a contar por essas bolinhas o valor das coisas. Ou com o ábaco, ou contando com pedras, ou de qualquer forma, as pessoas começaram a contar a quantidade das coisas. Se eu queria vender 10 galinhas, eu sabia que eu tinha 10, porque eu contava 10 galinhas. E eu sabia quanto eu ia receber de volta, porque começou a contagem a partir daí. Então, vamos relembrar os números. El 1 é o soldado haciendo la instrucción. Então, o número 1 é um soldadinho fazendo a guarda. El 2 é um patito que está tomando el sol. O 2 parece um patinho tomando sol. El 3, uma serpiente se arrastra sin cesar. O 3 parece uma serpente que se arrasta sem parar. El 4 é uma silla que invita a descansar. 4 é uma cadeira que nos convida a descansar. El 5, las orejas de tío Perico. O 5 são as orelhas do tio Périco. El 6 é uma pera redonda e com rabito. O 6 é uma pera redonda e com rabinho, o rabinho da pera. El 7 é um sereno com gorro e com la bastón. Então, o 7 é uma pessoa que está calma, andando com um chapéu e um cajado. El 8 são as gafas que usa Dom Simón. O 8 é o óculos de Dom Simón. El 9 é um globito atado a um hilito. O 9 é um globo amarrado a um fio. 9. El 10 é um soldado que leva um gran melón. Aí o 10 é o soldadinho do 1, não é? Lembram que 1 é o soldadinho? Aí o 10 é o soldadinho que está levando uma melancia bem grandona, que é o 0. Então fica o número 10. E el 0 é el tío Ivo que hace reír a los niños. E o 0 é o brinquedo que faz as crianças rirem. Então, façam a atividade. Espero que vocês tenham gostado da historinha dos números. Um grande beijo no coração de cada um e até a próxima aulinha.